bem-vindos! No vídeo de hoje, vamos abordar a respeito de feminicídio, as principais alterações trazidas pela Lei 13.104 de 2015 e se elas podem ou não ser enquadradas naquilo que chamam de direito penal simbólico. Outro ponto é diferenciar feminicídio de femicídio. Debater a questão constitucional desse tipo de ação afirmativa e também a relação desta nova lei com a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Vamos lá? A Lei 13.104 de 2015 deu redação ao inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal e estabeleceu que feminicídio é aquele homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Tá, o que seria condição de sexo feminino? No parágrafo 2º-A, a nova lei explica que existem condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ok? Até aqui? Vamos em frente. Primeiramente, é interessante diferenciar feminicídio, que é o conceito já apresentado anteriormente aqui para vocês, de femicídio, que significa morte de mulher. Todo homicídio de mulher é um femicídio, mas não necessariamente um feminicídio. Mas como assim? Pode ser que o sujeito ativo tenha matado a mulher por questões que nada tenham a ver com o feminicídio, como, por exemplo, brigas de trânsito, violência urbana, desentendimentos por causa de negócios. Por exemplo, numa briga de trânsito, homem e uma mulher começam a discutir, proferem palavrões um para o outro, ele saca uma arma e mata essa mulher. Se essa mulher fosse um homem, ele também teria matado ela. Logo, a questão envolvida não era o fato dela ser mulher. Agora, suponhamos que na mesma briga de trânsito, no calor da discussão, ele diga que o lugar da mulher é no fogão, é no tanque, que mulheres não foram feitas para dirigir, saca uma arma e mata esta mulher. Aí podemos dizer que se trata de um feminicídio. Outra situação, sentimento de posse. A mulher pede a separação para o marido e ele vai lá e mata ela por causa disso. Então, também é uma situação que ficaria configurado um feminicídio. Até aqui, tudo bem? Ok? A Lei 13.104 de 2015 inseriu o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio doloso. Por isso que não é correto fazer uso da expressão crime de feminicídio, pois não foi criado um tipo penal específico para criminalizar tal conduta de modo isolado, assim como aconteceram com outros tipos penais, como, por exemplo, crime de furto, crime de roubo. A decisão de criar um tipo penal específico ou uma qualificadora foi do legislador, que entendeu ser o feminicídio uma modalidade de homicídio. Logo, existe crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, dentre outras qualificadoras que possam vir a incidir num caso concreto, ou seja, nada mais é do que uma hipótese, modalidade de qualificadora. Assim, o feminicídio, desde que não incida nas causas de aumento de pena previstas no parágrafo 7º do artigo 121, possui a mesma pena do homicídio qualificado, qual seja
de 12 a 30 anos. Bom, e quais seriam estas causas de aumento de pena especificamente previstas para o feminicídio do artigo 121, parágrafo 7º? Bom, se esse crime for cometido durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, contra a pessoa portadora de deficiência, na presença de ascendentes ou descendentes da vítima. Nestes casos, a pena do homicídio qualificado pelo feminicídio pode ser aumentada de 1/3 até a metade. A Lei 13.104 de 2015 inseriu o feminicídio na Lei 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, conforme vocês podem ver destacado aqui nesta figura que eu vou colocar para vocês. Ah, mas como? Por quê? Se o homicídio já estava previsto na Lei dos Crimes Hediondos? Sim, foi necessário. Por quê? Porque lá na Lei dos Crimes Hediondos, todos os incisos do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal já estavam elencados taxativamente. E a lei fez constar o inciso 6 justamente para evitar qualquer tipo de dúvida ou controvérsia que possa vir a surgir. Vale lembrar que direito penal ele restringe liberdade e deve ser disciplinado de modo taxativo, a fim de permitir a interpretação restrita e correta da norma. A questão da igualdade. Não é cabível delimitar que determinados papéis e atividades podem ser exercidos somente por um ou por outro sexo. A conduta arbitrária acontece justamente quando atividades desempenhadas por homem e por mulheres, sejam elas iguais ou diferentes, são valoradas, consideradas com peso e importância diferenciados. Há quem questione a constitucionalidade tanto da Lei Maria da Penha como agora dessa lei referente ao feminicídio, com o argumento de que o artigo 5º do texto constitucional assevera que todos são iguais perante a lei. Dentre outras considerações, no inciso 1 destaca que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Até aqui tudo bem. Entretanto, esta igualdade formal expressa na Constituição não necessariamente significa uma igualdade material, pois ambas ainda estão muito longe uma da outra. Por isso, as ações afirmativas. E quando se fala em isonomia, é preciso ter em mente os conceitos de igualdade material, que significa efetivamente haver um tratamento igual, e igualdade formal, que significa somente estar escrito na lei que deve ser tudo igual. Eis aqui uma figura que eu vou colocar para vocês, que muito bem retrata isso que estamos falando. Tá? Aqui temos o conceito de igualdade formal e o conceito de igualdade material e os seus efeitos práticos. Questões de gênero são históricas, culturais, frutos de uma sociedade de cunho predominantemente machista, o qual a mulher não votava, não trabalhava, deveria ficar em casa, cuidando do lar e dos filhos. A mentalidade de um dado povo em um dado momento histórico não pode necessariamente ser modificada com leis. Entretanto, o direito penal ele demonstra que a vontade da lei é afirmativa no sentido de recuperar esse tempo perdido. O direito penal ele faz isso com frequência quando ele protege de maneira distinta direitos que, à primeira vista, são semelhantes, justamente para extinguir resquícios de comportamentos arcaicos que demonstrem preconceito, desprezo, menosprezo, ódio, sentimento de posse, dentre outros.
Penha e agora essa lei referente ao feminicídio têm em comum e no que se diferenciam? Vamos lá? A Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, ela não estabelece tipos penais, ela não atribui crimes específicos, ela não é uma lei de caráter penal, ela não aborda casos de mulheres que vêm a óbito no seu texto. Ela apenas estabelece medidas protetivas, cria juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, veda de modo expresso a aplicação de cestas básicas, a utilização da Lei 9.099 de 95 para os casos de violência doméstica. No Código Penal, o que a Lei Maria da Penha vai fazer? Ela cria uma circunstância agravante genérica e no tipo penal da lesão corporal, ela disciplina a lesão corporal no ambiente doméstico. Já nessa lei referente ao feminicídio, o artigo 121 do Código Penal passa a alcançar aqueles que matam mulheres em série pelo simples fato delas serem mulheres e também aquelas mulheres em situação de violência doméstica que acabam sendo mortas. Esta lei estabeleceu o inciso do feminicídio nas qualificadoras do homicídio é mais ampla do que a Lei Maria da Penha, pois além do espectro doméstico, também abarca situações que envolvem sentimento de posse, discriminação, menosprezo em relação à mulher, independente de haver ou não uma relação íntima de afeto entre agressor e vítima. Agora, eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Tá? Essa pergunta é no seguinte sentido, que a Lei Maria da Penha, ela foi criada pensando especificamente em mulheres. Mas, por analogia, as medidas protetivas que nela contém já foram utilizadas para proteger um homem em situação de violência doméstica. Tá, até aqui tudo bem. Com relação ao feminicídio, a Lei 3.104 de 2015, neste caso, um homem poderia ser vítima de feminicídio? A resposta deve caminhar no sentido negativo. Não. Ah, mas professora, por que não? Não, normas que envolvem direito penal, a gente tem que sempre lembrar disso. Elas criminalizam condutas, elas restringem liberdades e elas devem ser interpretadas de modo restrito, tá? Lembrem-se bem, o direito penal não permite analogia contra o réu, gente, não permite. Pensem nisso e lembrem disso quando surgir alguma pergunta nesse sentido. A Lei 3.104 de 2015 foi sancionada um dia depois ao Dia Internacional da Mulher, motivo pelo qual há quem questione o caráter simbólico de tal lei. Sim, muitas leis de caráter penal são, na verdade, política criminal para responder aos anseios sociais. Tais medidas, não raramente, produzem mais efeitos imaginários, no imaginário social, do que mais simbólicos, na verdade, do que reais. O direito penal, gente, ele deve ser a última medida e não sempre a primeira. Recorrer ao direito penal para conseguir uma mudança social significa que a sociedade, as vias administrativas, os outros ramos do direito não foram capazes de solucionar o problema. Há um longo caminho ainda nesse sentido a ser percorrido. Mudanças que são esperadas na sociedade não necessariamente deveriam depender de leis penais. Entretanto, a alteração legislativa foi feita e ela está aí, e o que se espera é que ela surta os reais efeitos pretendidos e seja interpretada de maneira correta. Crime passional não
não é necessariamente privilegiado. Ele somente vai ser se o autor estiver sobre domínio, sublinha lá, domínio de violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima. Sublinha lá o injusta também. O termo passional não consta na legislação. O Código Penal, no artigo 121, parágrafo 1º, menciona apenas caso de diminuição de pena. Cuidado com generalizações. Exemplo, um homem que não suporta ser abandonado pela mulher, mata ela. Esse crime não é privilegiado. Ah, não? Não! Onde está a injusta provocação? É um direito dela não querer viver mais com esta pessoa. Isso é um homicídio doloso, qualificado. E agora que tem o feminicídio, a qualificadora referente ao feminicídio, ela também passa a incidir. Até mais ou menos a metade do século passado, crimes passionais eram vistos como uma espécie de legítima defesa da honra. Maridos, no caso, que suspeitavam ter sido traídos ou que foram abandonados pela mulher, matavam e não eram punidos, mas sim absolvidos por ter a conduta considerada legítima defesa da honra. O conceito de dominação ele era reforçado e havia um julgamento moral dessa mulher vítima, como se ela é que fosse culpada por esse comportamento criminoso do homem. Hoje em dia, é muito claro que essa legítima defesa da honra nada mais é do que uma vingança. E os crimes passionais, a estilo matou por amor, não são mais enquadrados como privilegiados, uma vez que quem ama não mata. E o ciúme? O ciúme, por ser um sentimento humano, nem a doutrina nem a jurisprudência o consideram nem fútil e nem torpe. Assim, antes do feminicídio, quando vítimas eram mortas por seus parceiros, pelo fato de terem colocado fim no relacionamento ou algo do tipo, a defesa sustentava a hipótese de privilégio. Agora, com a figura do feminicídio, fica mais difícil sustentar a hipótese de privilégio, pois aquele ciúme fora de medidas, aquele pensamento do não é minha, não poderá ser de mais ninguém, fica perfeitamente enquadrado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. O Brasil, quando comparado a outros países, ele apresenta elevadas taxas de homicídio de mulheres. Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra mulheres, pelo caso concreto Maria da Penha Maia Fernandes. Após isso, o Brasil assumiu vários compromissos em tratados internacionais, os quais resultaram na Convenção de Belém do Pará, na Lei 11.340 e agora nessa Lei 13.104. O aumento da população carcerária feminina, justamente pelo aumento de uma participação mais efetiva de mulheres em atividades criminosas, pode representar um grande número de mortes de mulheres que daí não seriam enquadradas em feminicídio necessariamente. Assim, os dados a respeito de morte de mulheres no Brasil, eles não explicitam o motivo. Aí não dá como afirmar que essas mortes aumentaram única e exclusivamente só por causa de violência doméstica e familiar ou um menosprezo à condição feminina. Por isso, alguém pegar e dizer que a Lei Maria da Penha não surtiu efeitos e que qualquer outra lei nesse sentido também não surtiria, é um grande erro. E essa nova lei, ela vai ajudar justamente nisso, a conseguir dados estatísticos mais específicos. Tá? Até aqui tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Clique em curtir, compartilhar, podem fazer comentários, sugestões de qualquer tipo de melhoria,
para justamente eu poder melhorar esses vídeos e fazer cada dia um trabalho mais legal. Até a próxima!